estamos recebendo quem na tarde desta quarta-feira? A gente está com o Dr. Sérgio Dias, ele que é CEO do Hospital Odontológico Imply. Fala, Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao programa de mais um Manhã Show, o senhor já esteve presente. Sim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Sérgio, hoje a gente vai falar sobre odontogeriatria. O nome já fala por si, né? Sim, uma odontologia focada no atendimento odontológico para o idoso, né? E o que nós consideramos hoje como idoso? Na verdade, a palavra nem corretamente é essa, né? Vamos chamar assim de aqueles que são mais experientes, né? Concordo. Porque hoje, com a grande mudança de qualidade de vida, né? Eu tenho clientes lá tudo perto de 100 anos, né? Caramba. 97, 98, reabilitei um de forma total com 102 anos. Caramba! Sim, e a gente vê lá as pessoas com 70, assim, com um espírito totalmente jovem, né? Querendo construir, querendo fazer, querendo viajar, envolvido ainda com seus negócios, dando uma direção nos seus negócios ainda, né? De forma extremamente ativa. Isso a gente não tinha no passado, né? 45 anos já estava sonhando com aposentadoria, querendo parar. Então isso mudou bastante. Então, em função dessa grande mudança, assim, ou seja, a qualidade de vida no país melhorou, né? Então a expectativa de vida nossa mudou bastante. Então nós temos aí uma população que envelheceu um pouco, vamos dizer Sim. assim, né? Então temos um grande número de pessoas acima de 60 anos. E a odontologia do idoso é uma odontologia focada na reconstrução do sorriso dessas pessoas. Porque normalmente essas pessoas, elas foram vítimas, né, grande parte delas, de uma odontologia que não existe mais. Que era uma odontologia mais mutiladora, né? Verdade. Uma odontologia que resolvia o problema de uma única vez. Tirava o dente, acabava o problema. Na verdade, não acabava, criava-se novos problemas, né? Então, a odontogeriatria, ela vem com esse foco, né? Reconstruir o sorriso total ou parcialmente das pessoas idosas. Ô Sérgio, e quais são os cuidados, né, específicos e o que diferencia o cuidado de uma pessoa mais jovem para um idoso? Tem que ser um pouco mais detalhista, né? Cuidado com uma coisinha aqui, outra ali. De uma forma geral, a atenção especial com o quadro geral de saúde, né? À medida que nós envelhecemos, os anos passam, tudo envelhece, né? Então, normalmente, às vezes você acaba tendo, assim, algumas doenças presentes, né? Doenças crônicas, né? Vamos citar exemplo de duas bem conhecidas, né? Como diabetes, né? Como hipertensão. Então, assim, é importante que exista um cuidado totalmente voltado para a vigilância dessas doenças, né? E um controle muito exato com relação às medicações. Porque muitas vezes vamos fazer um procedimento cirúrgico, que seja para colocação de um implante, ou seja, um enxerto, ou até uma reconstrução total. É extremamente importante o conhecer dos medicamentos que esse cliente usa diariamente, né? Entender as doenças que ele já tem. Ah, não sabia. Daí vem a importância da medicina associada à odontologia. Nós temos no hospital, então, um médico que faz a preparação do cliente. Ah, que legal. Então, ele que vai pedir os exames, ele que vai correlacionar o resultado dos exames com as necessidades do cliente, ou seja, o padrão da cirurgia. Ele que vai classificar os riscos dessa cirurgia, se tem um risco médio, um risco mais alto, um risco moderado. Ele que vai preparar a medicação para esse cliente, de forma que não haja uma interação negativa com os medicamentos que normalmente ele já usa. Em algumas situações, até entrar em contato com um médico que já acompanha aquele cliente. Muitas vezes ele já é hipertenso há muito tempo, já teve um AVC, né, já infartou, então ele tem lá o seu cardiologista que o acompanha há muito tempo. Então, o nosso médico é que entra em contato, estabelece a comunicação exata e aí sim, monta um pré-operatório que realmente é para aquela pessoa. E isso faz com que a segurança das cirurgias mudem por completo. Tem diabéticos também, né, que tem problema de cicatrização, né, tem essa preocupação, então é bem importante, né? Sim. E quais os maiores problemas causados na perda dos dentes? Então, quando nós perdemos os dentes, você tem uma grande perda da sua autoestima, Com né, certeza, que a maior né? expressão da face é o sorriso, né? Então, você poder não ter a liberdade de dar um sorriso, né? Isso já torna a vida da pessoa assim bastante complicada. E tem o detalhe da alimentação. Nós
somos aquilo que nós comemos, né? Então, se você não come bem, com certeza você vai adoecer. E considerando que na terceira idade, às vezes você já tem algumas doenças ali presentes, associadas, né? Que estão sendo tratadas, estão controladas. Mas se você começa a comer mal, tudo anda mal. Então, eu diria que ter os dentes perfeitos, né, nesse período da vida é fundamental realmente para que você mantenha a sua qualidade de vida. Você acha que hoje em dia, né, com as coisas que a gente come, muita coisa industrializada, né, muita coisa com muita química, acaba prejudicando um pouco mais os dentes? Ou não interfere muito nisso? Em geral, os produtos industrializados, eles não vão prejudicar só a dentição, né? Na verdade, o ideal é que a gente cultivasse nosso próprio alimento, né? Então, nós, por exemplo, lá nós temos a nossa horta, né, na nossa chácara, né, produzimos grande parte dos nossos alimentos. Temos essa preocupação, Sim. né? Porque com o uso indiscriminado dos agrotóxicos, né, a água contaminada em quase todos os locais, é difícil você ter acesso a um alimento realmente saudável, né? E ter uma alimentação balanceada, com os nutrientes corretos, isso mantém a gente saudável. Doutor Sérgio, mudando de assunto agora um pouquinho, qual que é a diferença da dentadura para prótese, protocolo? Quando eu uso uma dentadura, eu uso uma prótese que é móvel, né? Eu posso usar uma prótese móvel em qualquer parte do meu corpo, né? Eu posso ter perdido um braço e uso uma prótese que eu acoplo no meu braço, Sim. uma mão, uma perna, né? Da mesma forma, eu perdi os dentes, então eu posso usar uma prótese que ela é removível. Então, eu consigo tirar a prótese para fazer a higiene. O que acontece com esse tipo de prótese é que ela realmente até te devolve a parte visual, né? Então, você não tem aquela visão de uma pessoa sem dente, mas ela não recupera de forma eficiente a parte funcional. Você não mastiga bem com dentaduras. Quando eu tenho duas dentaduras, por exemplo, na parte superior e na parte inferior, se eu vou avaliar a efetividade da mastigação de uma pessoa que está dessa forma, ela não ultrapassa entre 12% e 15% da capacidade que ela tinha quando ela tinha todos os dentes. Ao passo que quando ela é submetida a um tratamento odontológico, onde é feito um planejamento da forma correta, e você devolve os dentes de uma forma fixa, então isso seria uma prótese fixa, que nós também chamamos de protocolo, você muda essa qualidade de mastigação dessa faixa entre 12% e 15% para 65%, às vezes até 70%. Muita coisa, hein? Então, realmente você volta a mastigar. Então, você elimina aquela situação de chegar no restaurante, não posso comer isso, não posso comer aquilo, não tem aquela situação desagradável, se precisa ir no hospital tem que ficar sem dente, né? Tem que tirar o dente para dormir, o constrangimento com o acompanhante, o parceiro e tudo mais, né? Então, eu diria assim que os dentes naturais, eles não nasceram removíveis, eles nasceram fixos. Então, todo o nosso sistema formado por músculos, ossos, né, articulação, foi desenvolvido para que os dentes sejam fixos. Então, é importante que perdeu o dente, faça um trabalho fixo para substituir o dente perdido. Os idosos procuram muito tratamentos estéticos, assim? Sim, com esse detalhe da mudança aí na qualidade de vida, uma grande mudança na busca e valorização pela autoestima, né? Então, você vê as pessoas estão bastante preocupadas nesse sentido. Então, eles vão inicialmente e acabam reconstruindo primeiro a parte funcional, né? Ou seja, recebe os dentes de forma fixa e percebe que ganharam muito em qualidade de vida. E aí começa os próximos passos. Aí vem um botox, aí vem um preenchimento, às vezes abre aí um estímulo para fazer uma cirurgia plástica facial, né? E começa a sair, começa a viajar mais, começa a se relacionar mais, né? Quantos clientes que reabilitaram e depois disso conquistaram uma nova companheira, um novo companheiro, né? Porque realmente mexe com a pessoa melhora como um todo, né? Vida, né? Nós não somos uma parte, nós somos um todo. E quantas vezes a gente já viu pessoas escondendo o próprio sorriso, né, com medo do que as pessoas vão falar, e depois que ela consegue, né, realizar esse sonho, sai sorrindo para todo mundo. Nós temos lá milhares de exemplos, né? Já tratamos aí, estamos caminhando aí para 26 mil clientes tratados, então é um volume muita bastante grande. Hein? É mais do que a população de algumas cidades, né, que nós temos aqui ao redor, né? Ô, doutor, a gente tem uma pergunta aqui, olha, minha gengiva sangra muito, eu corro algum risco e o que eu posso fazer para resolver esse problema? Sim, sangramento gengival sempre é um sinal de alerta, né?
que pode ser uma simples inflamação da gengiva, que você vai reverter isso simplesmente fazendo uma chamada limpeza, né? Nós chamamos dentro da nossa área de periodontia básica, né? Mas também pode ser, por exemplo, uma leucemia, né? Leucemia e é uma doença bastante grave, né? Uma das manifestações da leucemia, sangramento espontâneo gengival. Então, eu diria que se você observou um sangramento gengival, rapidamente procure atendimento odontológico, para que o seu dentista identifique se é uma gengivite, né? Ou se pode ser já uma doença um pouquinho mais avançada, como uma periodontite, né? Que seria uma doença que envolve a estrutura que segura o dente, e seus dentes começam a ficar todos amolecidos. E se você tem essa doença presente, tem trabalhos na literatura que mostram que você pode vir a desenvolver, por exemplo, o mal de Alzheimer associado a essa doença dentária. Se uma bactéria dessa doença, né, uma dessas bactérias, cai na corrente sanguínea, o alvo é a válvula cardíaca, e você pode desenvolver uma doença extremamente grave chamada endocardite bacteriana, de uma sobrevida muito baixa. Então, assim, o sangramento gengival, ele é um sinal de alerta, né? Então você precisa realmente um procurar. Sangramento bem natural, não é aquele que a pessoa fica fuçando ali. Ou se de fato passar um fio dental ali, sangrou, já é preocupante. O esperado é que você passe o fio dental, não tenha sangramento. Não sangre. Se sangrou, é porque você tem ali instalado um processo inflamatório. Que preocupante. Local que pode ser simplesmente uma gengivite marginal, que pode estar sendo causada por uma restauração deficiente, uma prótese deficiente, um acúmulo de cálculos dentais, né, também chamado de tártaro, né, ou simplesmente pelo descuido da escovação. Né, na vida corrida aí, às vezes come na rua, nem toda hora está em casa, nem sempre faz a higiene dentro do padrão correto, às vezes acaba desenvolvendo aí essa gengivite marginal, que pode levar a esse pequeno sangramento. Doutor Sérgio, uma outra pergunta aqui, olha. Minha tia é idosa e tem problemas de hipertensão. Os dentistas que ela procurou recusam fazer implante. O que o senhor indica nesse caso? Quando eu sou hipertenso, realmente é necessário que a gente tenha alguns cuidados especiais. Um deles é fazer um tratamento realmente sobre acompanhamento médico, né? Então, no nosso caso lá, nós somos um hospital, então já é para nós uma rotina fazer dessa maneira. Caso não vá fazer o tratamento dentro do conceito hospitalar, é importante que o cirurgião dentista esteja bastante inteirado com os riscos que o seu cliente corre. Que, por exemplo, se ele já é hipertenso e vai fazer um procedimento um pouquinho maior odontológico, ele vai precisar de um volume maior de anestesia. A combinação entre o estresse da pessoa, né, o medo, o estresse, mais aquilo que a gente tem dentro do anestésico, né, que são os vasos constritores. Essa combinação ela pode ser até fatal para o cliente, porque pode, no momento, diante dessa combinação, o cliente ter um pico de pressão, ou seja, a pressão sobe muito rápido e aí acontecer algum acidente, como por exemplo um derrame, né, um acidente vascular cerebral, ou até ter um infarto do miocárdio ali na cadeira ou dentro do consultório odontológico. Então é importante que, se é hipertenso, você precisa ser atendido aonde há suporte caso você tenha algum problema. Então você precisa ter do seu lado um médico, você precisa de um suporte de enfermagem, você precisa de um pré-operatório muito bem detalhado. Você, de preferência, para fazer o implante, a cirurgia não pode ser, não é que não pode, não deve ser feito de forma convencional. Hoje nós conseguimos fazer essa cirurgia guiada por computador. Como que funciona? Nós fazemos uma tomografia, reconstruímos o rosto, a face ou a arcada em 3D, fazemos a cirurgia no computador, no software, e lá tomamos as decisões. Lá tomamos a decisão de qual é o implante que vai ser colocado, que temos mais de 100 opções diferentes hoje. Caramba! Qual o tamanho, qual o diâmetro, qual o tipo de conexão que vai ter com o dente, qual a inclinação. E a partir daí, essa cirurgia ela é transmitida para uma impressora 3D. Nós imprimimos um guia cirúrgico que encaixa perfeitamente na boca do cliente. Isso faz com que a cirurgia, que demorava 1h30, 2, passa agora a durar 15 minutos. Caramba! Porque já está tudo pré-definido, né? E em grande parte das situações, não sendo necessário sequer dar pontos. Uhum.
E você ainda pode associar uma outra tecnologia, que é o laser de última geração, onde você faz a descontaminação do local, né? Onde você consegue fazer alguns procedimentos, né, envolvendo a própria periodontia, como a realização de enxertos, né, até sem o uso de anestesia. Então, tudo isso faz com que o procedimento, então, dure menor tempo, por isso necessário menos anestesia e, sendo assim, mais seguro para o hipertenso. Eu ia te perguntar sobre o avanço tecnológico, né, na área da odontologia, mas eu acho que você já respondeu tudo que tinha para responder, né? Dentro da mudou muita coisa. Mudou muita coisa. A odontologia de 4 anos atrás, ela não, é como se ela não existisse mais, né? Uhum. Então, assim, tudo mudou. Né? Imagina no passado, né? Como você disse, na época o pessoal sofria demais, né? Quantas pessoas que não sofreram também, né, com essas doenças que podem vir caso não tenha cuidados, né? Sim, e hoje mudou muito nesse sentido, e a odontologia agora, ela recupera essas pessoas, porque essas pessoas, além da perda, ela tem um trauma. Ela tem um trauma que ficou 4, 5 meses tentando tratar um canal, depois extraiu o dente. E agora você começa e faz o canal em 1 hora de molar, que tem 3 canais, porque você consegue fazer uma tomografia, reconstrói o dente em 3D, localiza os canais de forma digital, instrumenta com instrumentos rotatórios. Então você começa e desinfecta o canal com laser de última geração. Então você começa e termina o procedimento em 1 hora. Antes você demorava meses e às vezes ainda perdia o dente. Então essas mudanças, né, geraram traumas, porque doía, sofria, demorava. Então a odontologia hoje mudou muito nesse sentido. Entendi. Doutor, esse assunto dava pra gente estender, né, por minutos e até horas, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Pro pessoal, né, tanto para idosos como para jovens, crianças, né, adultos, procurar o trabalho de vocês, onde eles encontram, telefone para contato, endereço, tem rede social também da Implar, pro pessoal acompanhar mais. E claro que aqui na Band, na TV Plan, a gente fala muito sobre a Implar. Sim, a Implar está localizada bem no centro aqui da cidade, né, próxima ali à Praça das Rosas, né, Rua Ouro Preto 36, está presente em todas as redes sociais. Então, aqueles que quiserem conhecer o nosso hospital, será sempre um prazer receber a todos, né, e principalmente os idosos, principalmente aqueles que têm alguma doença, aqueles que estão com medo, aqueles que têm algum trauma. Nós temos lá uma estrutura completa para mudar essa situação, reconstruir o seu sorriso de uma forma bastante confortável. A época da pré-história já se foi. Já foi. Agora está tudo mais fácil. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Eu que agradeço. Sérgio. Tenha uma boa tarde. Obrigado você também pela companhia de sempre. A gente volta Valeu, amanhã. No mesmo bate-horário, mesmo bate-local. Amanhã é quinta, mas é a sexta do Poços Caldense. Ah, porque verdade. A sexta-feira tem feriado, né?